falamos sobre definição de cosmovisão. E aí foi a aula que o Augusto deu. E para falar de cosmovisão, ele usou o Ronald Nash. E ele usou uma definição, eu vou usar do James Sire, que cosmovisão é um compromisso, a orientação fundamental do coração, que pode ser expressa em uma história ou conjunto de pressupostos, suposições que podem ser verdadeiras, verdadeiras em parte ou todas falsas, que mantemos de forma consciente, subconsciente ou inconsciente sobre a constituição básica da realidade, que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Traduzindo de forma simples, rápida e para a gente conseguir seguir a nossa aula. Cosmovisão é a maneira como eu interpreto a vida. E para eu interpretar a vida, eu preciso ter uma base conceitual, é aquilo que eu já aprendi na minha mente, e também ter uma base prática, de como eu respondo às perguntas que a vida me traz. Então, isso foi a primeira aula que o Augusto trouxe para a gente. A segunda aula foi a aula do John. E o John fez basicamente um compilado daquilo que são as principais cosmovisões reinantes até agora, que é o deísmo, que é um Deus criador, que era um relojoeiro. Ele deu corda nessa vida e ele deixou a vida seguir. Que é a ideia do... Quem sabe do que é essa ideia? É a ideia da evolução. A vida vai evoluindo sozinha. E aí, a partir desse conceito, tudo vai se estabelecendo. Então, toda a humanidade vai evoluindo nos seus pensamentos, nas maneiras como ela enxerga a vida, na própria ética, como fala Immanuel Kant. E depois disso, avançou um pouquinho demais, né? Estava no último. Aí, beleza. E aí, a partir disso, a humanidade vai crescendo conceitualmente até chegar num ponto em que ela acha que tudo está bem. E ela vai em contraposição com o cristianismo, que é a criação de Deus, que Deus criou tudo e ele falou, está bom. Se Deus, que é o criador de todas as coisas, falou que as coisas estão boas, por que elas precisam evoluir? Outro contraponto do evolucionismo. Se existe evolução, como pode existir morte antes do pecado? Como pode existir o sábado, que é o descanso do Senhor? São coisas que teologicamente não ornam, elas não têm contato. E ficou alguma dúvida, pessoal, entre essas duas primeiras aulas que a gente falou? Alguém quer levantar a mão, falar, fica à vontade. Hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre o calvinismo, um sistema de vida. E por que calvinismo um sistema de vida? Porque, basicamente, João Calvino, ele quebra um paradigma, assim, monumental que existia até então. Para quem lembra da Reforma Protestante, era, basicamente, o reinado do clericado, que eles traduziam, interpretavam, e o que eles falavam era lei dentro do sacro, e tinha o profano, que era o rei. Eram dois pilares na vida, a vida sacra e a vida profana. João Calvino, ele muda o conceito disso. Por quê? Porque ele estabelece que o Senhor criou todas as coisas. Só que ele não... Vamos voltando. João Calvino não estabelece nada. Ele tem um enfoque na soberania de Deus. Por quê? Porque João Calvino entende que o Senhor criou todas as coisas boas, como a gente acabou de falar. E a gente vai falar disso baseado numa obra, que é o livro Calvinismo de Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, para quem não sabe, ele é um maluco. Ele era um pastor holandês. E ele viu que a Holanda precisava de alguém realmente importante para ser seu primeiro-ministro. E todos os seus debatentes chamavam ele de um monstro de 3 cabeças e de 10 braços.
porque ele era um cara que pensava muito e ele escrevia muito. E escrevia sobre tudo. Tanto que todas as pessoas olhavam para Abraham Kuyper e falavam, esse cara é um monstro. E ele largou o pastorado para ser o primeiro-ministro da Holanda. E ele seguia tudo o que João Calvino falou. Basicamente, ele pegou a obra magna de João Calvino, que é as Institutas da Religião Cristã, que são 4 volumes hoje, que ele vai falar basicamente de quase tudo o que era pergunta na sua época. Você não vai ter hoje perguntas respondidas nas Institutas com o contexto atual, porque isso não existia no tempo de Calvino. Mas muito do que a gente viu vai estar aqui. Então vamos lá, para começar. Rafa, não está indo. Falhas técnicas. Esse livro foi baseado numa série de palestras que Abraham Kuyper fez numa universidade que são chamadas de palestras Stone. Então vamos lá. Começando. Abraham Kuyper era um teólogo e o primeiro-ministro, fundador da Universidade Livre de Amsterdã e jornalista. Basicamente, ele entendia esse conceito que era um paradoxo entre a igreja e o que não é igreja, a vida normal. E para ele não fazia o menor sentido, porque não existe esse paradoxo. E é isso que a igreja presbiteriana entende hoje. Não existe a dimensão sagrado e profano. Sempre que nós estamos vivendo a nossa vida culto afora, nós estamos cultuando a Deus, ou deveríamos estar cultuando a Deus, fazendo aquilo que a gente faz. E esse é um ponto crucial da ideia do calvinismo. O Senhor, ele é soberano sobre tudo. Não existe eu viver a minha vida na igreja e eu viver a minha vida fora da igreja. Nós estamos juntos como igreja, e eu sou igreja enviado de Deus onde eu estou. Se eu estou trabalhando como garçom, como pedreiro, como primeiro-ministro, como presidente, como deputado, seja o que eu estiver fazendo, eu continuo sendo a igreja. E isso é uma visão importante para a gente entender o papel de nós como igreja. E eu sei que a maioria de vocês conhece o calvinismo do Vejam Só, do Heber Cocarelli, que tinha as disputas entre calvinistas e arminianos, que são disputas que não levam a nada, porque os dois têm uma mente já cauterizada e não estão pensando naquilo que é mais importante. O Senhor está sendo glorificado nessa disputa? Por isso que nós vamos falar de calvinismo aqui, não como uma disputa, mas explicar qual que é o conceito. Vamos lá. Calvinismo não é apenas um nome sectário. Ou seja, ele não é um negócio para se separar. Ele é usado historicamente, basicamente depois de algumas brigas. Mas isso eu vou falar depois. Ele não é apenas confessional. Não se resume ao dogma da predestinação, que é muito anterior ao calvinismo. Um dos pais da igreja, chamado Agostinho de Hipona, já falava sobre predestinação muito, mas muito antes. 358 depois de Cristo, Agostinho já falava sobre isso. Então Calvino veio bem depois. E não é apenas denominacional, não somos só os presbiterianos que são calvinistas. Há batistas, há congregacionais e outros mais que são calvinistas. Calvinismo é uma única defesa consistente e decisiva das nações protestantes contra o usurpador e esmagador modernismo. E por que a gente fala única e suficiente? Porque Calvino, ele foi o grande sistematizador das respostas diante das perguntas. Ele não está falando nada que os outros são errados, mas ele conseguiu trazer respostas consistentes e bíblicas para todas as perguntas que na sua época foi feita. Por isso que nós consideramos ele o grande
reformador. E ele traz três dimensões básicas. A referência é Deus sempre, então é como o homem e Deus vão lidar diante das dimensões da vida, como o homem e o homem lateralmente vão viver, e como o homem vai agir nesse mundo caído também. Porque não é só simplesmente a gente olhar para a sociedade e falar, sou calvinista, me fecha na minha bolha e acabou. É exatamente pelo contrário. A ideia do calvinismo é furar as bolhas. É a gente sair desse panorama evangeliquez, falar as frases que ninguém entende e não comunicar com a sociedade. Porque, como eu comecei, Calvino entende que não existe a separação entre o sacro e o profano. Para o calvinista e para aqueles que seguiam o Calvino, tudo era para a glória de Deus e deveria viver assim. Vamos lá. Basicamente, a relação com o divino é o fim da mediação humana. Primeiro ponto, claro e básico, e isso a gente não precisa nem perder muito. Deus não está escondido na criatura, o panteísmo ou então o imanescentismo, que é o homem emanando Deus, as plantas emanando Deus. Não é islamismo, porque não é um Deus isolado, é um Deus que está aquém do homem. Não é o romanismo, porque ele é um Deus que basicamente pertence à igreja. Se você perguntar para o católico vai falar que ele deu a Bíblia para o mundo. Sendo que Michael J. Kruger, ele escreveu um livro que é Heresia da Ortodoxia. E ele dá um panorama geral de como a palavra de Deus já existia muito antes da formação da igreja. E temos Calvino, que fala uma comunhão imediata, ou o crente ter acesso direto a Deus, o só lhe deu glória, que é a relação entre homem e Deus como um Deus pessoal. Democracia espiritual, homem e homem. Calvino entende que não há gradação entre homens. E isso é uma coisa muito importante. Porque ele está falando que não existe o supercrente. A figura do pastor não é o supercrente. Ele é vocacionado a fazer isso. Mas isso não dá a ele um status de ser melhor que os outros. Ele dá o status dele ser um servo de Deus nessa função que Deus colocou. E a palavra fala, bom ministério almejas. Mas também a quem muito é dado, a muito será cobrado. Essa é a ideia. Se todos os homens estão em igualdade direta perante a face de Deus, todas as hierarquias humanas artificiais desmoronam. Ou seja, todos nós temos um famoso livre acesso à palavra de Deus. Existe o sacerdócio universal de todos os santos. Por isso que a gente vê pessoas simples abrindo a Bíblia e fazendo coisas maravilhosas, que é simplesmente expondo elas. Para nós é simples, mas isso é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Ele não precisou passar numa faculdade, ele não precisou passar num mestrado, doutorado. Simplesmente, ele está sendo o sacerdote de Deus, entregando aquilo que é mais precioso, a palavra dele. E também nós temos o privilégio de ter pessoas que se formam, que estudam e que fazem mestrado, doutorado, para entender as minúcias, que é aquilo que a gente não entende muitas vezes. É bênção um e outro, e nenhum e nem outro é melhor. Isso é que é o fundamental do calvinismo, essa igualdade perante Deus. E Deus nos dá um mandato cultural, que é o homem e o mundo. O calvinismo rejeita o monasticismo, que é fugir do mundo. Essa ideia de que nós... Quem conhece aqui o mundo Amish? Quem sabe o que é? Pelo menos já viu na TV a cabo o negócio, a minha família Amish. Amish é um dos segmentos cristãos que basicamente se junta entre uma única comunidade e eles vão fazer tudo juntos, sem acesso a mais nada. Eles plantam, eles colhem, eles fazem negócio entre eles vão ter o seu gado para comer e eles não vão ter contato nenhum com o mundo externo. A ideia é que eles vivem no seu gueto,
monasticamente, separados do mundo. Quem estava aqui na época que eu dei aula sobre o cristianismo e a cultura, é o separatismo. Eles se separam do mundo e não querem viver isso. E a ideia de Calvino é pelo contrário, que nós não somos separados do mundo. Pelo contrário, nós somos enviados ao mundo como representantes de Cristo. Embaixadores dessa obra maravilhosa que Cristo começou. Então nós precisamos, e isso é uma coisa que Calvino detém bem. E ele vai falar de uma coisa muito importante, que a gente vai ter uma aula específica. Ele fala sobre a graça comum, que Deus refreia a maldição do pecado e permite que a cultura, a arte e a ciência floreiam. Ou seja, é por causa da graça comum que nós vemos homens não cristãos desenvolvendo vacinas, estudando sobre a cura de doenças, fazendo música, criando arte, fazendo pão francês na chapa. É bom, né, gente? Isso é graça comum. A missão é que tenha domínio. O mundo não é profano, é a criação de Deus a ser cultivada. Por isso que quando a gente fala de calvinismo, a gente está sempre trazendo para o chão de fábrica. Não é nada muito acima. É pelo contrário, é o dia a dia de cada pessoa. João Calvino, ele foi pastor em Genebra. E ele andava por Genebra, e as pessoas iam passando, e ele falava, aquele ali vai ser irmão da igreja. Aí ele, como assim, está visitando você, Calvino? Dele, não. Mas a gente vai pregar para ele até que ele venha. A ideia é que ele olhava para todo mundo e ele falava assim, há sempre um potencial de missões. E assim, falar coisa boa sempre também tem o problema das coisas ruins. Que é quando a gente fala que Deus é soberano, Deus escolhe os seus para a salvação. E muitas vezes o homem não quer fazer a sua parte. E ele fala, já que Deus é soberano, eu não preciso fazer nada. E aí ele vai para o erro do calvinismo, que é o hipercalvinismo, que Deus vai salvar a quem da obra. Deus é quem vai salvar, mas ele escolheu a loucura da pregação para salvar os outros. E a pregação dele mesmo. Deus, ele nos comissiona para falar dele, para que ele vá e faça a obra. É meio maluco e controverso, mas é assim que Deus escolheu. E a religião, para a glória de Deus, não para o homem. Por quê? Porque muitas vezes nós temos o erro de achar que o culto foi feito para nós. E aqui é uma das coisas que a miscigenação, ou seja, um sincretismo entre as crenças. Muitas vezes a gente pensa que eu vou lá no culto, vou receber a bênção e eu vou viver minha semana. E o culto nunca foi feito para a gente. Pela graça de Deus, a gente vem para o culto e a gente ainda é abençoado com a palavra dele. Pela graça dele, nós viemos aqui e ele nos conforta. Ele põe o seu espírito em nós e ele nos muda. Mas o culto, como a própria palavra diz, é o culto, foi feito para ele. No Antigo Testamento, eles faziam sacrifícios e ofereciam a Deus. Hoje nós não temos mais sacrifícios, porque Jesus é o sacrifício perfeito. Nós não precisamos mais oferecer. Mas nós viemos, nos juntamos como igreja e prestamos um culto a Ele. Nós cantamos a Ele. Nós fazemos o máximo possível para que o homem não apareça. Para que toda a glória seja a Ele. E por isso da necessidade da Bíblia, como luz num mundo escurecido pelo pecado. O calvinismo, o modernismo vê a religião como um utilitário para acalmar a ansiedade humana. A religião existe para Deus, porque Deus é implantão, um sensus divinitatis. Calvino tem muitas palavras que são em latim, porque era como a igreja escrevia na época. Tem abrangência, que não é parcial, mas engaja o ser humano integral, intelecto, vontade, emoções. E o calvinismo, todo mundo fala que é uma religião de elite,
religião dos inteligentes. E pelo contrário, quem já teve curiosidade, eu recomendo que vocês peguem as institutas da religião cristã, e não precisa ler, tá, gente? Porque é um calhamaço de papel para ler, e tem muita coisa difícil. Mas eu quero que você só separe os temas, que vai estar lá no índice, e ver quantas páginas Calvino fala sobre salvação, sobre graça, sobre vida comum, sobre política e sobre o Espírito Santo. Calvino escreve muito sobre o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que veio para falar diretamente conosco. Por isso que Jesus falou, eu vou lhes mandar o Consolador. E aí a gente, como presbiteriano, a gente acha que a gente é frio. E quem mais escreveu e que a gente fala tanto, João Calvino, cita a rodo. A gente lê pouco sobre o que ele escreveu sobre o Espírito Santo. Sobre a dependência que nós devíamos ter sobre o Espírito Santo. E a gente fala muito de calvinismo, a gente já vai no caráter soteriológico, que reconhece a realidade do pecado e a religião como redentora, mas não a religião, o Cristo. E ele fala da igreja como uma essência, uma manifestação. E aí a gente traz mais ou menos essa ideia de gráfico para tentar mostrar como seria. A essência é o corpo de Cristo, o reino de Deus. O reino de Deus, nós somos uma única igreja. Nós somos a igreja que se reúne ao nome do Senhor, seja de forma batista, seja de forma assembleiana, seja de forma congregacional, seja de forma church, desde que nós honremos o nome do Senhor. E nós somos a manifestação, as maneiras como a gente se reúne. Nós somos um único povo de Cristo. E essa é a ideia de Calvino, é falar que nós somos um único povo, o povo chamado pelo Senhor. Não é um povo que, nós somos a igreja batista, tem os primos da igreja tal, tem os outros primos da igreja. Não existe primo, não. A não ser que Deus para mim seja tio, ou para ele seja tio. Mas se Deus é o nosso Pai, nós precisamos lembrar que são irmãos, comprados e remidos pelo mesmo Senhor. E a multiformidade, a diversidade de denominações, é preferível à uniformidade forçada. E olha só, Calvino, a referência do presbiterianismo e de outras denominações, falando de multiformidade. E aqui é Abraham Kuyper falando. Por que isso? Porque a palavra de Deus, ela é multiforme. Não tem como a gente falar assim, esse é o jeito certo de falar da palavra de Deus. O certo é a palavra de Deus. A maneira como nós pregamos, como nós expomos, muitas vezes ela precisa ser adaptada ao povo. Se você chegar na universidade, por exemplo, o Robert fez o seminário presbiteriano. Se ele pregar como ele prega aqui, lá no seminário, provavelmente o professor de homilética dele vai falar assim, você precisa mudar esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Porque lá é um público diferente, é um público acadêmico. Se você pregar vou usar o Will, se você pregar para os adolescentes aqui e para as crianças, você tem que usar uma outra linguagem. Se você for pregar para homens numa obra, você tem que usar uma outra linguagem. Porque há multiformidade de maneiras de pregar, mas sempre a mesma palavra. É por isso que quando Abraham Kuyper fala da multiformidade, que ele fala das diversas denominações, a gente vê que é exatamente isso. Se todos têm o mesmo Cristo como Senhor e Salvador, a maneira como eu prego e a maneira como me reúno, por mais que há doutrinas que a gente, no nosso entendimento, fala, eu não concordo. Mas é isso que ele está falando. É a maneira que eu entendo do que Deus está sendo glorificado. Então, nós achamos que isso é preferível do que a gente fazer todo mundo da mesma maneira, do mesmo jeitinho, todo mundo de terninho, de gravatinha, nesse sol maravilhoso. Não vai dar certo. Porque a pessoa não está sendo sincera, muitas vezes.
E o governo democrático. O poder flui de Cristo para a congregação e não uma hierarquia para o povo. Por isso que a gente, como igreja presbiteriana, nós somos um governo Como é que é? Ah, esqueci o nome. Representativo. Eu ia falar referente, mas não é. Representativo. Por quê? Porque são pessoas que escolhem os seus presbíteros dentro daquilo que o pastor falou. Não se esqueça da aula do pastor. Então, se você esqueceu... Ainda tem, Antônio, aquela aula do governo da igreja? Olha lá, o Antônio está gravando, está colocando lá no nosso site, no canal do YouTube. Então, entre, preste bem atenção, porque é um governo representativo. Nós escolhemos, e tem os critérios para escolher, irmão. Não é só porque ele é popular. Não é só porque ele usa a camisa do Corinthians, que é um terno, né, gente? Mas é porque ele atende os critérios da palavra de Deus. E ele não vai simplesmente mandar na igreja, ele vai representar em algumas decisões. Simples, é democrático. E Calvino fala também sobre política. E aqui é um ponto interessante, porque Calvino, as institutas da religião cristã, elas passaram por 3 ou 4 edições do próprio Calvino. A primeira edição de Calvino, ele tinha em torno de 25 a 26 anos. E o que ele fez? Ele era um jovem francês e ele viu que a França estava ficando meio maluca. Todo mundo crendo em umas coisas doidas. E ele começou a escrever para o rei. E ele escreveu sobre política também. Só que todo jovem que vai falar sobre política é meio apaixonado. E ele falava, parecia um bruto falando. Você lê as institutas, você fala, meu Deus do céu, esse cara não deve estar vivo. Tanto que ele foi expulso da França. E ele vai para Genebra. E aí ele vai melhorando, porque ele vai lendo e ele fala, não, eu precisava melhorar, eu sei que não era assim que se fala, não é assim que se comunica. E Calvino fala que sem o pecado não haveria Estado, polícia ou exército. Não haveria apenas o orgânico governo de Deus. E vocês já pararam para pensar que existe, seja lado A, lado B ou lado C, uma ideia de bom coração. Ajudar os pobres é uma coisa boa. Ninguém fala que isso é errado. Quem acha aqui que as pessoas deveriam passar fome? Levante a mão. E eu também acho que não, eu não vou ser hipócrita. Isso é bom. Tanto que o Senhor Jesus sempre falou, ó, os pobres vocês sempre terão com vocês, vocês vão ter que ajudar. Porém, há o pecado. E o pecado sempre faz coisas ruins. Tanto que o Estado, como um remédio mecânico, instituído para frear o caos. Por isso que ele exerce o poder da espada, que é a polícia, que são os exércitos, como uma fonte de autoridade, que por mim reis reinam. Ninguém governa outro homem, exceto por delegação divina. Tanto que a própria palavra fala, sujeitai-vos a toda a autoridade. É o próprio Senhor que colocou aquela autoridade lá. E aquela autoridade só existe porque o próprio Senhor é Deus. E o magistrado é o servo de Deus, seja numa monarquia, numa república ou numa democracia. E aí vem o conceito-chave que Abraham Kuyper fala de... Até aqui alguma dúvida, pessoal? Porque esse ponto agora começa a ser mais interessante. Sobre calvinismo. Então vamos lá. O que Abraham Kuyper entende sobre calvinismo? Ele fala sobre as soberanias das esferas. E quem já ouviu falar da questão dos 7 montes? Acho que era o pessoal do Dunamis que tinha essa ideia. Que é a teoria dos 7 montes. Que se você dominar os 7 montes, vocês vão dominar todo o governo e aí você vai chegar a ter uma teocracia onde você estiver. Se baseia disso aqui. É um erro, mas tudo bem. A ideia do conceito-chave de Abraham Kuyper sobre calvinismo é a soberania de esferas, que Deus é soberano sobre tudo. Sobre a família,
sobre a ciência, sobre a arte, sobre a igreja e sobre o Estado. E por que isso? Porque o Estado não comanda as esferas, ele apenas media conflito entre elas. Cada esfera obedece a Deus diretamente e tem as suas próprias leis. O slide passa. Vamos lá, eu quero que vocês prestem atenção nesse primeiro parágrafo. Sem o pecado não haveria Estado, polícia, exército, apenas o governo orgânico de Deus. Vamos lá. Por que nós temos as esferas de soberania? Abraham Kuyper entende que cada um no seu quadrado. Para ser bem didático. Não adianta colocar um engenheiro como eu para cuidar de arte. A Nath olha para mim quando eu falo de arte, ela fala, você não entende, eu vou fazer isso aqui vai ficar bonito. Quando a gente casou, minha casa parecia um jogo de xadrez, gente. Era só 2 tons. Não tinha mais outros. Porque para mim é muito mais fácil. Na minha cabeça é preto com branco, contraste, funcionou. Aí a Nath vinha, não, mas vamos colocar aqui um negocinho tal. Ela é artista plástica. Ela sabe o que é arte, ela entende beleza, ela sabe olhar essas coisas. E a ideia de soberania de esferas é exatamente essa. É colocar cada um no seu quadrado. Na parte das ciências, colocar alguém que manja de ciências. Um bom cientista. Colocar na parte da arte, da igreja, do Estado, da família e muitas outras esferas, tá, gente? Aqui só estão representando 5. Para quê? Para que não haja o conflito de interesses, de só pensar em, não, eu vou colocar um cara sobre artes aqui que manja de artes, mas ele vai gastar demais. Colocou um economista lá que só pensa em dinheiro. Ou então, na parte da igreja, colocar um cara que só vai pensar em, não, nós precisamos que a igreja seja organizadinha milimetricamente, para que cada um venha, sente e tal, sem pensar que tem pessoas que precisam de espaço. Tem crianças na igreja que precisam andar. Então, cada um precisa organizar a sua parte e vai pensar a igreja para a glória de Deus. O conflito das soberanias. Quem é dono do poder supremo? Soberania popular, que é a Revolução Francesa. O poder vem da vontade da maioria. Isso eu não sei falar, em francês esquece. Soberania do Estado, o panteísmo alemão. O Estado é a encarnação do divino, levando ao absolutismo. E aqui, tá, gente? Esse panteão alemão é bizarro, tá? Porque quem lembra de que aconteceu há algum tempo atrás com os judeus e os alemães, vai lembrar que a igreja apoiava o movimento. A igreja era parceira do movimento. E vai ver a soberania divina, que o calvinismo que fala o Estado e o povo são sujeitos à lei de Deus. O poder é limitado e responsável. E a conquista da liberdade da consciência, isso é fundamental para a gente pensar, gente. A igreja, ela precisa ser livre do Estado. Minha tia, ela é missionária e ela foi para a China um tempo atrás. E na China existe liberdade, você pode ter igreja lá, desde que você pregue somente alguns livros da Bíblia e alguns capítulos, não todos. Porque a Bíblia toda é subversiva, ela vai mudar a mente do povo. Então, para a igreja funcionar lá, o que eles fazem? Eles pegam, criam uma ONG, um CNPJ, e eles trabalham de forma clandestina. Eles pegam a Bíblia toda, vão trabalhando, mas eles trabalham de maneiras diferentes. E a ideia é que seja igual ao Brasil. Que o Estado não interfira na igreja e a igreja também não interfira no Estado. O
calvinismo rompeu com a unidade forçada da igreja medieval, que era o Estado colocando os imperadores, os governantes, ou então a igreja aceitando algumas coisas, como foi o caso de Henrique VIII e a igreja anglicana, que ele queria trocar de mulher porque ele não tinha filho. Vamos lá, Henrique VIII, para quem não sabe, ele era o rei. E ele tinha sua esposa, e ela só tinha mulheres, filhas mulheres, não tinha filhos homens. Como se isso fosse culpa dela. Hoje, com a ciência, nós sabemos que isso é basicamente o homem, não a mulher. Então ele pensou, mas eu quero trocar de mulher. E o Estado, a igreja falou, não pode. O senhor não casou? Agora vai. Você não falou que era até que a morte separe? Tem uma maneira, você pode morrer. Mas ele não queria, né? Então ele pegou e foi para outra igreja. E a outra igreja falou, não tem problema não, só tira aquele cara lá que é importante, põe o meu aqui, tá tudo certo. E eles fizeram um cambalacho dentro da igreja para ele poder divorciar e casar com outra mulher. É basicamente isso que Calvino condena. Essa troca suja de poderes. A igreja, ela é soberana em ser mensageira da palavra de Deus. Não é o Estado. E por que ela é soberana nisso? Porque foi para isso que Deus fez. Ele juntou um monte de gente, falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e de fazer discípulos de todas as nações. Esse é o trabalho dela. Ele não falou para o Estado, Estado, vai lá, impõe a força. Pelo contrário. Protegeu a consciência individual tanto do despotismo do Estado quanto da igreja. E isso é muito cruel pensar. Pensar que a gente vive sob a autoridade do pastor, sob a autoridade do bispo, e se o bispo não abençoar, se o pastor não abençoar, nossa, a nossa semana vai ser péssima. Ai, eu estou coberto pela oração do pastor, gente do céu. O pastor é como nós, foi o que Calvino falou, nós não temos hierarquia. Ele vai orar. E o Robert nunca vai falar isso, tá? Ele nunca vai falar isso, a Priscila está aqui de prova. Mas eu acho que no coração dele está assim. Porque a gente chega lá, pastor, ora por mim, eu estou passando por isso, não sei o que lá. O pastor deve estar assim no coração. Mas você não pode orar? A porta está aberta, gente. Qual é a diferença? Deus não está com o ouvido sujo para você e para mim ele está com o ouvido limpo. A gente entende que muitas vezes a gente precisa de intercessão. Mas essa é a ideia do calvinismo, mostrar que nós somos iguais. Que a oração do pastor, que a oração do Jonatas, da Vânia, é igual diante de Deus. Que nós precisamos é estar num relacionamento pleno com Ele. E há uma vitória histórica, as liberdades constitucionais da Holanda, Inglaterra e Estados Unidos. A gente olha os Estados Unidos como uma grande potência. E os Estados Unidos foi colonizado por basicamente puritanos calvinistas. Eles vieram da Inglaterra por uma perseguição e eles foram para Nova Inglaterra, que é a Baía de Plymouth. E lá eles se juntaram e falaram, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer tudo para a glória de Deus. Então, tinham açougueiros para a glória de Deus. E aí perguntavam, mas como que eu posso ser um cristão e um sapateiro? E aí eles falaram, faça o melhor sapato, venda num preço justo, tem o seu lucro. Faça isso para a glória de Deus. Aí as pessoas falam, só? Gente, viva para a glória de Deus. Não deixe Deus de lado na sua ação diária. Pelo contrário, Deus tem que estar com você na sua ação diária e cotidiana. A ciência restaurando o domínio. O calvinismo não teme a ciência, ele a exige. E aqui é um ponto importante. A gente sempre fica naquela, os cientistas descobriram mais uma coisa da Bíblia, comprovaram mais uma vez
a Bíblia. E na verdade não. A motivação, se o cosmos é obra de Deus, devemos estudá-lo e adorá-lo. Oh, benção. Obrigado, Lê. No caso de Leiden, a Holanda fundou a Universidade de Leiden com o Prêmio de Heroísmo de Guerra. Essa universidade é Ah, não, essa é outra. Deixa eu ver se vai estar na próxima. Não, é aqui mesmo. Kuyper, ele fez a Universidade Livre de Amsterdã. Livre do Estado, livre da Igreja. E a ideia dele é que essa universidade fosse falar de ciências, deveria falar sobre ciências da maneira correta. Não uma ciência enviesada, que vai pegar Gênesis, que não é um livro sobre ciência, e vai querer encaixar Gênesis nas teorias modernas. Gênesis não tem a ver com isso. Gênesis deve ser lido como Gênesis foi escrito. E assim por diante. E Calvino e Kuyper, ele foi tão importante nessa ideia de liberdade, das soberanias de Estado, que se você precisar, na Holanda tem uma lei que é a lei da... Como é que é? É a lei da compensação, não é nem compensação, é do apoio. Se você precisar de apoio para montar uma escola confessional, seja qual for a confissão, católica, budista, não sei nem se budismo é uma confissão, católica, islâmica, nova era, seja lá o que for, a Holanda vai te ajudar. Porque é um conceito de um Estado livre. Isso como primeiro-ministro ele fez isso. E ele é um cristão. Porque ele entende que cada esfera de soberania deve ser responsável por si. Por mais que ele fosse um calvinista e ele não compreendesse essas coisas, ele não concordasse com essas coisas, ele como primeiro-ministro, ele fala, não, quem é o responsável pela educação precisa incentivar isso. Sabendo que, por mais que nós não concordemos, é o nosso dever dar educação para o povo. A regeneração nos dá óculos corretos para ler o livro da natureza sem distorções do pecado. Quando a gente fala de ciências, nós precisamos entender que a gente olha para tudo, não mais como um modelo utilitário, maquiavélico, que eu vou usar para o meu bem. Mas não, que Deus criou essas coisas com um propósito santo e verdadeiro. Opa, voltei. E o decreto divino como fundação da ciência. A ciência requer estabilidade e ordem. O acaso não produz leis. E o método científico fala que todas as coisas precisam ser feitas num processo mapeável e o resultado tem que ser igual. Essa é a estratégia de ciência. Por isso que ele fala, requer estabilidade e ordem. A conexão, a predestinação garante que o universo não é regido pelo capricho, mas por leis estáveis e um decreto divino fixo. A certeza, a fé na estabilidade de Deus é a base lógica para a investigação científica. E porque a predestinação garante que o universo não é regido pelo capricho. Porque a gente não vive ao acaso. A gente não é fruto da aleatoriedade, do caos. Um Deus criador, desde a eternidade, decretou que fosse hoje feita a aula aqui. Como? A gente não vai conseguir medir, a gente não vai conseguir entrar na mente de Deus. Mas é importante por quê? Porque a gente consegue descansar. E aí, quando a gente fala de predestinação, a gente precisa lembrar de descanso. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que quem predestinou é o Senhor. Não somos nós. Nós não modificamos a vontade dele e nem temos esse poder. Então, por isso que a gente descansa.
Graça comum na ciência e arte. Deixa eu ver só quantos slides faltam. Tá acabando, gente. Gente, perguntas. Pode causar polêmica, não tem problema. Então vamos lá, vou continuar. Por que não crentes produzem ciência e artes magníficas? Graça comum. E ela é uma resposta. Nós não criamos nada daquilo que nós não conhecemos. Nós não criamos nada baseado no nada. Só o próprio Criador, só o Senhor conseguiu criar tudo do nada. Nós representamos aquilo que já foi criado, de forma maravilhosa e graciosa. Deus derrama sua graça comum sobre toda a humanidade. E o efeito é que Deus refreia a corrupção total e capacita talentos humanos independentemente da fé. A gente pode falar mal que for do menino Ney. Mas que aquele moleque sabe jogar bola, gente. É impressionante. E é um talento, assim, maravilhoso. É o Senhor cuidando dele de forma que não tem como. É uma habilidade que o Senhor deu para ele. É graça comum. A gente vê músicas eruditas, músicas normais, MPB para quem gosta, jazz, no meu caso, que amo. Gente, aquilo é bênção demais. Porque se você fala, não é possível que alguém pensou nisso. E a atitude, o calvinista admira a ciência secular como dom de Deus, reconhecendo a luz divina onde quer que ela brilhe. E aqui é um ponto muito importante, gente. Como nós não somos separados daquilo que Deus nos deu, a gente não pode olhar para as coisas e ficar com medo delas. Na aula que eu dei sobre cristianismo e cultura, existem 3 R's. O R da recepção. A gente recebe tudo aquilo que é feito. A gente olha, a gente vê se aquilo tem aderência com a palavra de Deus. Se aquilo não tem aderência com a palavra de Deus, a gente rejeita. Agora, se tem aderência à palavra de Deus e faz, e é bonito, como diz lá em Filipenses, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, isso é isso aí, gente. A gente tem que... Pode falar, pastor. Exatamente. Vamos lá, Joe Polkinghorne é o cientista, ele morreu acho que faz 2 anos, ele é o cientista que estudava sobre o campo subatômico, que é o campo quântico. Francis Collins, cientista que mapeou o genoma humano. Kepler ajudou a fazer o telescópio para estudar o universo, entre outros. Se eu não me engano, os últimos, nós temos acho que 6 ou são 8 ganhadores de Nobel de Ciência cristãos. Porque a gente estuda a criação do nosso Senhor, com zelo, afinco. E é bênção para a gente entender isso. E o curso do desenvolvimento humano. Nós saímos do Egito e da Babilônia.
O rio da vida culminou na liberdade moderna através do calvinismo. A mistura de sangues. Calvinismo prosperou onde as nações se misturaram. Onde não há o nós contra eles. Onde não há o povo perfeito contra a escória. Onde não há o simplesmente... aqueles ali não. Eles não podem entrar na igreja. A igreja não foi feita para eles. Jesus não morreu para eles. Isso não existe. Porque o Senhor morreu pelo seu povo. Por isso que há missões. John Wesley, quando ele estava vindo para Estados Unidos, ele no barco, morrendo de medo, ele orava: Senhor, não me deixa morrer, pelo amor de Deus. E nisso tinha um grupinho lá, que cantava, o barco batia para tudo quanto é lado, quase virando. E o povinho lá cantando, gritando, glória a Deus nas alturas. Aí John Wesley foi lá e falou: quem são vocês? Ele: nós somos morávios, calvinistas. Nós entendemos que o Senhor nos mandou para lá. Se Ele nos mandou para lá é porque a obra é dele. Ele vai fazer a obra. Se eu for morrer, eu morro pela glória dele. Isso mudou a cabeça de um dos maiores pregadores da história, John Wesley, sabendo que o Senhor é soberano. O movimento veio do coração do povo comum, despertado para a liberdade. E aqui é um ponto que, quando a gente olha Calvino, a gente tem que lembrar que Calvino usava uma expressão maravilhosa. O mundo é o teatro da glória de Deus. Nós somos o agente desse espetáculo. E quando eu falo nós, somos a igreja. Esse espetáculo que glorifica ao Senhor, ele requer de nós, atores dessa glória de Deus, que nós cumpramos o nosso papel dentro dessa obra maravilhosa. Muitas vezes, as cortinas fecham e outro dia começa. Nós precisamos cumprir o nosso papel como cristãos verdadeiros, que fazem com que o nome do Senhor seja glorificado, fazendo um pão, cortando a grama, pintando uma unha, lecionando, trocando uma fralda. O nome do Senhor é glorificado em todas as nossas atitudes. Chutando uma bola, né, Will? A gente tem que lembrar que o Senhor é o Deus soberano. E Calvino, ele basicamente mostra o princípio contra o princípio. Não estamos diante de uma escolha fragmentada, mas de dois sistemas de vida globais. O modernismo, que é centrado no homem, e tende ao ateísmo ou ao panteísmo, que é escolher vários deuses. Todos os caminhos levam a Deus. Ou o calvinismo, que é centrado em Deus, e ele garante a liberdade humana de você fazer aquilo que você faz para a glória de Deus. E o futuro é que devemos retomar a arquitetura da soberania de Deus sobre todas as esferas da vida. Opa! E o coram Deo é uma expressão latina, é o coração em Deus, viver toda a vida perante a face de Deus. E por que termina nosso slide com isso? Mas eu vou falar de o ponto mais crítico que todo mundo deveria conhecer Calvino. Calvino é conhecido pela tulip, ou a tulipa, que ele fala sobre a salvação, que o homem é totalmente depravado, T, que é total depravation, é um acróstico em inglês, que a eleição de Deus é incondicional, ou seja, não há uma condição minha prévia que me faz eleito. Não fui eu que tinha atributos que pudessem me garantir a eleição de Deus. Pelo contrário, é o próprio Senhor quem foi e me resgatou e me escolheu. Que a expiação dos nossos pecados é limitada.
e é limitada ao povo de Deus, para que nenhuma gota do sangue de Cristo se derrame em vão. E aí, juntando isso, vem a famosa pergunta: então quer dizer que nem todos serão salvos? É o que a própria palavra de Deus fala. Alguns vasos foram feitos para vasos de ira, e outros vasos para a glória de Deus. Vamos lá. Depravação total, expiação limitada, eleição incondicional, expiação limitada, perseverança dos santos é o último. Vamos lá. Agora eu esqueci. Nossa, deu branco. Graça irresistível. Irresistível graça. Quer dizer que quando o Senhor fala ao coração do seu povo, é impossível a gente resistir. E aí é um ponto bem difícil da gente entender, mas é uma coisa maravilhosa para missões. E tem que trazer paz ao nosso coração. Porque Deus nos chamou, vamos lá, ide por todo mundo e... Beleza. A graça é minha ou a graça é de Deus? Então, se Deus me mandou para pregar, eu vou pregar. Muitas vezes o nosso medo e o nosso receio é: ai, mas e se eu falar alguma coisa? Eu não tenho eloquência. Eu não sei como falar. Mas a graça de Deus é irresistível, a ponto de, na maneira como a gente fala, esse povo vai ouvir. E o Espírito Santo vai capturar aquela pessoa ao ponto de ela não resistir e transformar a vida dela. Porque senão, a culpa é nossa. Quem não vai descansar somos nós. Por quê? Porque eu não ganhei almas para Jesus. E eu não ganho nada. É como se eu não tivesse feito o trabalho. E o trabalho é de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É o Deus agindo no começo, no meio e no fim. E, por último, a perseverança dos santos, que foi o que o pastor também falou hoje. Gente, a vida humana, como nós vimos, ela é inteira para a glória de Deus. Mas ela não é um rio limpo, não é um mar tranquilo. Ela é uma montanha russa. Às vezes eu estou lá em cima, feliz da vida, cantando e louvando a Deus. Às vezes eu estou lá embaixo, chorando e lamentando. E por que Deus fez isso? Ai, meu Deus do céu. Eu não quero nem ler a Bíblia essa semana, porque... ai, se Deus não gosta de mim. Teve um relato de um pastor, que ele contando que ele chegou na casa de uma irmã. Ah, vai lá na casa da irmã, deu ruim lá. Mensagem para o pastor: pastor, vai na casa da irmã que deu ruim. Deu ruim, pode ser muita coisa, né? Quando ele chega, há um corpo no chão, um saco por cima e a irmã desesperada. Pastor, por que Deus fez isso? Ele levou meu único filho e não sei o que lá. Eu pregava tanto para ele, mas ele não conseguia sair dessa vida. Ele foi assassinado. O pastor não sabia o que falar. Tem hora que não dá para falar. Ele: minha irmã, eu vou orar por você. Ela: ai, pastor, ele não pode fazer isso. Deu 10 minutos de choro, ela abraçada com o pastor, ela falou: ainda bem que ele está aqui. Ainda bem que o meu Senhor está aqui. Porque sem ele eu não saberia o que fazer. Muitas vezes, na nossa vida, quando a gente vê a perseverança dos santos, a gente acha que a gente vai passar pela vida tranquilo. E é exatamente quando vem as tribulações, quando vem a tempestade da vida, é que a gente lembra que o Senhor está lá. Quando a gente lembra que Ele é o nosso Senhor. Meu sobrinho, meu irmão gêmeo, ele teve 2 filhos.
O primeiro foi o Paulinho e o Mateus. O Paulinho, ele, na gestação, descobriu-se um problema nele. Não houve formação de rins e bexiga. E, por causa disso, não ia ser viável ele viver. Sugeriram para minha cunhada que ela fizesse o aborto. Ela falou, não, enquanto ele estiver na minha barriga, eu vou orar. Se Deus quiser fazer um milagre, amém. Se Ele não quiser, louvado seja o Senhor. E os 9 meses vieram, o Paulinho nasceu, morreu. E a gente estava destroçado. Meu pai não é cristão. E naquele momento, meu irmão estava bem. Ele entendia a vontade de Deus. Ele falou, eu não sei o porquê, mas se o Senhor deu, glória a Deus por isso. E meu pai falava, eu não entendo o que está acontecendo com a Elô e com o Fê. Falando para mim, eu não entendo, porque era para eles estarem destroçados, mas eles estão bem. E meu irmão falou, pai, Deus nunca faz nada errado. Se ele fez isso, a gente vai obedecer à vontade dele. E a perseverança dos santos é saber que mesmo nessas horas mais críticas, nós adoramos o nosso Senhor. E nós proclamamos a vontade desse Deus. João Calvino é só mais um homem que aponta para aquele que é o Senhor de todas as coisas. E ele aponta em todos os momentos da vida. E é para isso que nós estamos dando essa aula, para a gente lembrar que não é para seguir Calvino, a gente continua sendo cristão. O calvinismo, ele é só a maneira de entender que todos os aspectos da nossa vida devem apontar para o Senhor. Se o Senhor não estiver aparecendo em todos os aspectos da nossa vida, então a gente está deixando de lado a coisa mais preciosa da vida, que é saber que o Senhor é o soberano. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa contra? Fica à vontade, gente. Então vamos orar? Senhor, nós lhe agradecemos por essa aula, Pai, por saber que o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Pai, porque a gente precisa ser lembrado, muitas vezes, de que o Senhor é o soberano em tudo. Deus, a gente esquece de dar glórias ao Senhor quando a gente come um pãozinho.